paz do Senhor. Hoje nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, a acuidade matemática de Deus. Hoje nós estamos estudando as 70 semanas proféticas de Daniel, que estão no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade e pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre mim por aqui, sobre meus irmãos, minhas irmãs, na sua casa, ou onde estiverem nesse instante, enquanto assistem a este vídeo. Então, eu te agradeço e peço ao Senhor que nos abençoe e nos ensine na tua palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, no nosso estudo anterior, nós aprendemos que o período das 69 semanas, 7 semanas mais 62 semanas, lembra-se? Faz um total de 69 semanas, esse período termina com a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ver então as referências sobre isso. No Evangelho de Marcos, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E no Evangelho de Lucas, nos é contado, quando ia chegando Jesus, falando sobre Jesus, quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Jesus estava chegando a Jerusalém. E ele então diz: mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, as 69 semanas, como eu disse, 7 semanas mais 62 semanas, elas se iniciam com a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, que é Jesus. No final desse período, acontece a morte e ressurreição de Jesus e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, ou 70 da nossa era. Essa destruição ela foi profetizada por Daniel no capítulo 9, versículo 26. Que nós vamos ver a seguir, e também por Jesus, na referência bíblica que nós acabamos de ver. Em Daniel, está escrito: depois das 62 semanas, o ungido, e nós sabemos que o ungido é Jesus, é uma referência a Jesus, o ungido será morto e não terá nada. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Então Jerusalém, nós sabemos, foi invadida no ano 70 pelos romanos. O templo que começou, a sua reconstrução começou lá na primeira as 7 semanas, Esse templo, ele foi destruído e os judeus foram dispersos por todo o mundo. O cerco romano a Jerusalém terminou num banho de sangue. E o dia 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo marcou o fim do circo romano a Jerusalém. O exército romano
comandado pelo general Tito, que mais tarde viria a ser o imperador Tito, né? Imperador de Roma, ele cercou e conquistou a cidade. Os romanos usaram 4 legiões com mais de 70.000 soldados para conter a rebelião dos habitantes de Jerusalém contra a autoridade de Roma. Na verdade, esta rebelião já vinha acontecendo desde mais ou menos por volta do ano 65, né? ou melhor, desde antes, né? Desde muito antes, mas ela recrudesceu a partir do ano 65, por aí, mais ou menos, quando recrudesceu essa revolta, começaram a acontecer guerrilhas e etc., né? E aí acontecendo como consequência disso, desse recrudescimento da rebelião, né? Acontecendo a vinda do exército romano, que cercou a cidade, né? E a estratégia foi mais ou menos assim: Roma cercou a cidade, Jerusalém era quase que inexpugnável, né? E aquelas grandes muralhas, ela já está colocada no alto, né, do morro, e o exército romano então cercou a cidade e esperou. Como, no princípio, tudo bem, né? Os judeus achavam que poderiam resistir a Roma ali onde eles estavam. Mas, com o tempo foi passando, o alimento foi acabando, né? E o desespero começou a surgir. E aí as tropas romanas, no final desse cerco, eles mataram aproximadamente 100.000 pessoas. E os sobreviventes foram escravizados. Milhares de pessoas foram crucificadas ao redor de Jerusalém. Aquelas pessoas que tentavam fugir, né, e furar o cerco, elas eram presas e eram crucificadas ao redor da cidade, né? A palavra de Deus diz em Lucas 21, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Os judeus, irmãos, eles foram espalhados por quase todos os países do mundo. Aqui no Brasil, inclusive, né, tem muitos judeus que chegaram até aqui, a comunidade judaica. Mas desde o ano 70 eles foram espalhados pelo mundo conhecido na época, né, principalmente na Europa e no Oriente Médio. E através desses anos todos, através dos tempos, dos séculos, eles sofreram toda espécie de discriminação, né, de preconceito, opressão, pobreza, né? Passaram fome em muitos lugares e até chegar ao genocídio nazista durante a Segunda Guerra, né? Foi quando, nesse período, muitos judeus fugiram e chegaram até aqui no Brasil. Mas Deus prometeu buscar o seu povo. Deus prometeu buscar todos os judeus das terras para onde eles foram exilados e levá-los novamente para Israel. E de lá eles nunca mais vão sair. Então, quando vemos todas essas escaramuças, essas provocações, quando vemos tudo isso que a gente tem visto acontecer, irmãos, na tentativa de tirar Israel, de acabar com o Estado de Israel, os judeus não vão sair, porque Deus diz que eles não vão sair. Em Ezequiel, o Espírito Santo diz, através do profeta, eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Nós estamos vivendo agora o intervalo, né,
da penúltima para a última semana. A semana de número 69, a 69ª semana, ela se cumpriu. Lá atrás, com a vinda, com a morte e ressurreição de Jesus e a destruição de Jerusalém. Agora, essa última semana está para acontecer. Logo após, ou logo depois do arrebatamento da igreja. Mas você pode perguntar, então, como explicar isso? Se a semana de número 69 terminou lá na morte e ressurreição de Jesus e mais tarde, no ano 70, com a destruição de Jerusalém. E você diz que a última semana vai acontecer agora, e esse período, desde a vinda de Jesus até hoje. É sobre isso que nós vamos falar. Né? Porque a última semana vai acontecer, depois que a igreja for tirada da terra. Né? Então nós temos, e é o que nós estamos vivendo, a era da igreja, ou chamado também o tempo dos gentios, que diz agora nas referências que nós lemos agora da Bíblia, quando Jesus diz que até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada. Esse período todo do sofrimento do povo judeu no exílio, né? Que eu disse aqui que passaram por muito preconceito, discriminação, fome, né? Pobreza, sofreram muito, chegaram a ser mortos, né? No genocídio nazista, 6 milhões de judeus. Tudo isso é a era da igreja. É como que se Deus tivesse um relógio, ele parou o relógio para que abrisse a porta para todos os outros povos, né? Para os gentios. Nós estamos nesse tempo que também chamamos de tempo da graça. Essa era, o tempo da graça, a era dos gentios, a era da igreja, né? Tempo dos gentios, começou lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E vai agora até o dia em que a igreja for retirada da terra, até o arrebatamento da igreja. E é conhecida também como dispensação da graça, segundo Efésios capítulo 3, versos 1 a 7, que eu quero ler para você. E aqui em Efésios está escrito: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Esta é a dispensação da graça, a era da igreja, tempo dos gentios. E aí nós vemos que a dispensação da graça, então, é destinada aos gentios, a nós que não somos judeus, nem somos que não somos judeus, nem nós somos gentios. A era da graça foi uma porta aberta por Deus para que nós alcançássemos salvação.
Do Calvário para cá, irmãos, uma nova dispensação, então, tem início, a fim de nos alcançar. A era da igreja, ou tempo dos gentios. Efésios capítulo 3, versos 8 a 11. Na verdade, 8 e 9, nós vamos ler aqui. Você pode ler de 8 a 11 na sua Bíblia. A mim, diz o apóstolo Paulo, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E assim, irmãos, nós chegamos ao fim dessa terceira parte do nosso estudo, pedindo a Deus que nos ilumine, a fim de que possamos compreender o propósito de Deus para a salvação dos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e está vivo. E se você crê, você será salvo. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Amém.